Brasileiros cruzam fronteira para abastecer na Argentina com gasolina a R$ 3,10. Os brasileiros estão cruzando a fronteira e enfrentando fila para abastecer em Porto Iguaçu, na Argentina. A ida ao país vizinho é para economizar. A cidade faz divisa com o município brasileiro de Foz do Iguaçu, no Paraná. Segundo os consumidores, o combustível é achado no país vizinho pela metade do preço. Em um dos postos buscados pelos brasileiros, o litro da gasolina super, aditivada no Brasil, estava custando o equivalente a R$ 3,10. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, ANP, em Foz do Iguaçu, o preço médio do litro da gasolina é R$ 6,14. Hoje vale a pena porque o combustível é praticamente metade do valor do nosso combustível no Brasil. Desde que abriu a ponte estou vindo para cá abastecer, disse o motorista de aplicativo Miro Parnoff ao G1. No Brasil, a gasolina já são 73,4% de alta em 2021. Desde janeiro, foram 11 aumentos até a última sexta-feira, 29. A proprietária de um dos postos de Porto Iguaçu falou que ela mesma precisou atender os clientes em decorrência da alta demanda no local. Por conta da movimentação de brasileiros, a maioria dos postos da cidade argentina aceita o pagamento ser feito em real. Andréa Ribeiro Pacheco, moradora de São Paulo, SP, estava a passeio em Foz do Iguaçu. No entanto, mesmo como turista não deixou de atravessar a fronteira para abastecer o veículo. Nós somos de Ribeirão Preto, viemos abastecer por conta do diferencial do valor. Viajamos 10 minutos de Foz para cá e conseguimos abastecer pela metade do preço. Vamos embora com o tanque cheio, disse a contadora ao G1. Bolsonaro fala em jogar pesado com a Petrobras. Em meio a temores no mercado de ingerência política na Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na segunda-feira, 1º, que a semana será de jogo pesado com a estatal, sem detalhar qual seria a estratégia do governo ao longo dos próximos dias. Ele disse saber, de forma extraoficial, que a empresa fará um novo reajuste nos preços dos combustíveis dentro de 20 dias. Isso não pode acontecer. As declarações foram dadas a jornalistas na cidade italiana de Anguillara Veneta, onde o presidente recebeu o título de cidadão local. Para comparecer à agenda de caráter pessoal, Bolsonaro deixou de ir à COP26, na Escócia, que reúne os principais líderes globais para discutir temas relacionados ao meio ambiente. Questionado sobre o Auxílio Brasil, o programa que substitui o Bolsa Família, o presidente desconversou e disse que a prioridade, neste momento, é a disparada do valor dos combustíveis. Essa semana vai ser um jogo pesado com a Petrobras, porque eu indico o presidente. Quer dizer, tem de passar pelo conselho, não sou eu que indicou, passa pelo conselho. E tudo de ruim que acontece lá cai no meu colo. O que é de bom, não cai nada em meu colo, disse. Uma notícia que eu dou para vocês, eu tenho pressa, a Petrobras vai anunciar, eu sei extraoficialmente, novo reajuste daqui a uns 20 dias. Isso não pode acontecer, acrescentou. As declarações obrigaram a Petrobras a divulgar comunicado para dizer que os ajustes de preços são realizados no curso normal de seus negócios e que seguem as suas políticas comerciais vigentes. Sobre novo reajuste, a estatal informou que não há nenhuma decisão tomada por seu grupo executivo de mercado e preços, GEM, que ainda não tenha sido anunciada ao mercado. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Luxemburgo volta a cobrar mudanças para seguir no Cruzeiro em 2022. Vanderlei Luxemburgo não esconde o desejo de permanecer no Cruzeiro na próxima temporada. Apesar disso, ele reiterou, nesta segunda-feira, que só dará sequência ao trabalho em 2022 se um planejamento completamente diferente do atual for realizado pela diretoria celeste. Eu quero estar no Cruzeiro, ajudar o Cruzeiro a ir para a primeira divisão. Esse ano não dá mais. Se eu tenho essa expectativa, obviamente eu gostaria de estar aqui ano que vem, mas não depende só de mim. Depende do pessoal do Cruzeiro entender que temos que fazer um planejamento totalmente diferente do que foi feito nesta temporada, disse o treinador após o empate por 1-1 com o Vila Nova, pela Série B. Isso é bem claro. Para eu continuar,
temos que fazer coisas que não foram feitas nesta temporada. É isso que vamos discutir para que eu possa ficar aqui. Eu quero ficar. Agora, depende do Cruzeiro querer entender minha permanência ou não. Eu não tenho nenhum problema de falar que quero ficar. Nenhum problema nisso, complementou. O principal desejo de Luxemburgo é a garantia de que os salários de jogadores e funcionários serão pagos rigorosamente em dia na próxima temporada. Em 2021, os vencimentos só foram regularizados com muito atraso e, mesmo assim, com a ajuda decisiva de parceiros. Entre 13 e 16 de outubro, o elenco celeste realizou uma greve e ficou sem treinar na Toca da Raposa II. Em tom mais otimista do que o demonstrado por Luxemburgo, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, afirmou já ter um acordo verbal para a permanência do treinador em 2022. Já estamos apalavrados com o Vanderlei e planejando trazer as peças certas para o próximo ano, disse o presidente a Itatiaia no último dia 28. Douglas Costa questiona método de trabalho de Felipão. Foi perdendo nosso caminho. Vivendo uma situação delicada no Grêmio, Douglas Costa concedeu entrevista exclusiva ao canal Pilhado, no YouTube. O camisa 10 e capitão da equipe falou sobre a pressão que vive, a falta que o público poderá fazer após a invasão na arena e questionou o trabalho de Luiz Felipe Scolari. Em primeiro lugar, o atacante falou sobre a situação psicológica dos jogadores. Sendo humilde, quando você está no topo dessa cadeia, eu sou um dos caras, se não o mais importante, um dos. Então acaba que é raro alguém brigar comigo. Eu cobro eles, digo que podem me cobrar, digo que sou normal e quero ajudar muito o Grêmio. Não tem essa relação de a gente brigar no vestiário. A gente se cobra. Tem coisa que pesa no vestiário até alguém se reportar a nós. Acredito que o momento é muito psicológico. A gente fez muitas trocas de treinadores. Desde que estou aqui a gente pegou 4 treinadores. O time oscila muito. Não oscila e troca de peças, mas sim de atitude. Para nós, ali, acostumados, sabemos que temos que fazer o melhor para a equipe, mas tem cara que mexe mais com o emocional. Como falo, não tem tempo para ficar lamentando e fazer essas 11 partidas como se fosse uma final. Logo depois, o camisa 10 lamentou a possível punição que o Grêmio deve sofrer pela invasão dos torcedores na última partida contra o Palmeiras. É uma coisa que a Arena, independente dos resultados que estamos tendo, a gente sempre joga para cima, tenta o máximo. Ainda mais com o Mancini que tem uma ideia de jogo para frente, pressionar lá em cima, numa ideia que eu fui ensinado lá fora, jogar em cima, arriscar, criando oportunidades. A torcida realmente estava apoiando muito. A gente perdeu mais um jogador, se tivéssemos um 12º. A torcida realmente estava muito bem, mas teve esse episódio que foi chato. Em seguida questionou o trabalho de Felipão. Não é que não deu certo, o Felipão pegou o time com 2 pontos e fez 20. Da maneira da qual ele trabalhava, era mais defensiva, mas era gremista, entregou toda a sua paixão dentro do clube. Para ser sincero, nunca trabalhei com o Felipão. Não sabia como era, sabia de boatos que era mais defensivo. Mas foi um cara que super me entendeu, me ajudou na readaptação dentro do futebol brasileiro, me colocou dentro de vários setores, tentando que eu fosse um dos protagonistas do time. Tem certas coisas que eu nasci, vivi e aprendi com o futebol para frente. Então, jogar por uma bola às vezes prejudica, nessa linha que a gente foi perdendo o nosso caminho. O Felipão sempre foi um cara que deu a cara para bater, nunca fugiu. O professor Felipe tem uma ideia de jogo da qual nem todo mundo casou com ele. Mas me doei ao máximo pela ideia dele, apesar de que não é a minha ideia de jogo. Eu sou um cara que fui comprometido com isso. Conversei com o Mancini, qualquer treinador que passar aqui, porque acho que a gente tem a função ideal de trabalhar em prol do Grêmio. Mas resumindo tudo isso, acho que o Felipão nos deu 20 pontos importantes nessa caminhada. Por fim, falou sobre o tratamento do auxiliar de Felipão, Paulo Turra. O Turra é um cara que a gente aprendeu a conviver. Como falamos aqui no Sul, é um cara mais rígido, grosso, do interior. Mas foi um cara bacana também, que nos pressionou, nos alertou de várias coisas importantes. Cada um tem sua parcela de culpa e contribuição. Pedrinho expõe teoria para explicar lesões no Flamengo. É mais desorganizado e com mais desgaste físico. Em outubro, o Flamengo registrou 14 problemas, como lesões musculares e cirurgias, no departamento médico do clube. Entre os 7 desfalques que não atuaram no empate com o Atlético Paranaense, 6 estão no DM ou se recuperando.
Para o comentarista Pedrinho, contudo, esta situação pode ter a ver com a desorganização do rubro-negro em campo. O departamento médico e a estrutura e o staff do Flamengo é o mesmo ou mudou? O centro de treinamento, a estrutura física, é tudo o mesmo. Mudou a comissão técnica. E aí a minha discussão. Será que as lesões elas também não estão associadas ao modelo de jogo e à coordenação dos movimentos? Iniciou o ex-meia durante o Seleção Sport TV. Quando o Jorge Jesus bota os jogadores o tempo inteiro para jogar, e aí a gente fica pensando, nossa, o staff do Flamengo é muito bom, e realmente é um dos melhores do país. Só que eu acho que o modelo de jogo, como é muito fixo, e tem os movimentos muito certo e os movimentos intuitivos são menores do que os movimentos táticos, você gasta menos energia, e aí você tem um desgaste muscular menor, e por isso também, você lesiona menos, continuou o comentarista. Eu acho que o retrato do desgaste do Flamengo, que ficou gritante em alguns jogos quando eles perdem a bola, a falta de coordenação, vários movimentos que não são treinados, um percurso maior de desgaste, por não ter tantos movimentos coordenados, eu acho que pode aumentar. Por isso eu vejo um Flamengo, como é mais desorganizado, com mais desgaste físico, concluiu Pedrinho. O Flamengo volta a entrar em campo nesta sexta-feira para enfrentar o Atlético Goianiense em partida atrasada da 19ª rodada da Série A do Brasileirão. No campeonato, o rubro-negro ocupa o terceiro lugar com 50 pontos em 27 jogos. Arrependimento da contratação, Mauro César dedura bastidores sobre Renato Gaúcho no Flamengo. Não é novidade que o técnico Renato Gaúcho vem recebendo muitas críticas vindas dos torcedores e da imprensa esportiva pelo rendimento do Flamengo nos últimos jogos dessa temporada, especialmente após a eliminação na Copa do Brasil. No entanto, de acordo com Mauro César Pereira, já existe dentro da cúpula de futebol rubro-negra alguns nomes que admitem que a contratação do técnico para dirigir o clube nesta temporada foi um erro. Em uma publicação feita no portal o All Sport, o jornalista dá sua opinião, ressaltando que já era perceptível, pelo rendimento do Grêmio nas duas últimas temporadas, que a contratação do treinador não era uma escolha correta para o momento atual. Logo que deixou o comando do clube gaúcho, a visão dentro do mais querido, de início, era de que não seria contratado. Essa recusa contra Renato Gaúcho se dava por vários fatores, especialmente por não ter aceitado uma proposta em 2019, mesmo sendo colocado como primeira opção da nova diretoria, liderada por Rodolfo Landim, preferindo renovar seu contrato com o Grêmio na época. No mesmo ano, o prestígio do técnico foi reduzido ainda mais após a goleada de 5-0 que o Flamengo aplicou sobre os gaúchos, sob o comando de Jorge Jesus. Porém, mesmo com todos esses episódios, que na teoria afastariam o comandante da Gávea, Renato Gaúcho foi contratado para substituir Rogério Ceni no meio da temporada de 2021. Após um começo com retrospecto positivo, o treinador vem sendo muito criticado após a oscilação de resultados. De acordo com Mauro César, ainda não há unanimidade em relação ao arrependimento da contratação do técnico, porém, alguns nomes na cúpula de futebol rubro-negra admitem o erro. Dá muito bem de demitir o Renato, agora deixa o Mauricinho que treinou junto com o Jorge Jesus, sabe como o time deve jogar, mas essa teimosia da diretoria vai custar a Libertadores. Após empatar com o Atlético PR, por 2-2, mesmo após sair vencendo por 2-0, o Flamengo agora se prepara para enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá, em jogo considerado fundamental para seguir o máximo possível na luta visando se aproximar do Atlético Mineiro, que faz o clássico contra o América Mineiro nessa rodada. Resenha FC vende 1000 camisas em 24 horas após anunciar craques, é Roberto. O Resenha FC, equipe piauiense de futsal, tem rendido movimentações no cenário, e a equipe se organiza para participar do Mundial de Clubes. Com nomes de peso, como Vassoura, eleito melhor do mundo em 2018, o time contratou o ex-Flamengo, Léo Moura, e o ex-Palmeiras, Zé Roberto, para reforçar o clube nas competições. Após 24 horas do anúncio da chegada do jogador de 47 anos, o Resenha anunciou um recorde de 1000 camisas vendidas em somente um dia. Aposentado desde 2017, quando jogou pelo Palmeiras, Zé Roberto atuou em equipes como Real Madrid e Bayern de Munique. No Brasil, passou Santos, Flamengo e Grêmio.
Rolê aleatório. O Futebol 7 tem sido o local de reencontro de uma série de craques da bola que se aposentaram das categorias em que atuaram durante toda a sua carreira. Além de Léo Moura e Zé Roberto, atletas como Falcão, ex-seleção brasileira de futsal, também atua no Grêmio Fut 7, onde a sorte do tricolor gaúcho tem sido melhor. Ronaldinho Gaúcho em mais um rolê aleatório. O ex-craque está em negociações avançadas para atuar no Piauí. Tudo indica que seja no Resenha, time de Fut 7 que irá disputar o Mundial da modalidade. Nos últimos dias, o clube em questão anunciou Zé Roberto e Léo Moura, galácticos. O site Mercado do Futebol postou em suas redes sociais que Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo, estaria em negociações avançadas com o time piauiense e seria mais um reforço do Resenha no Mundial. O craque, conhecido por estar em locais que aleatórios, pode reforçar a equipe. Fred ajuiza ação contra o Cruzeiro por dívida de R$23 milhões com o Atlético. O atacante Fred, do Fluminense, ajuizou nova ação contra o Cruzeiro na Justiça do Trabalho. Em processo que corre sob sigilo, o goleador cobra que o clube celeste assuma a dívida de R$23 milhões que ele tem com o Atlético. A informação é do GE. A novela envolvendo Fred, Cruzeiro e Atlético teve início em dezembro de 2017, quando Fred, que acabará de rescindir com o Galo, assinou contrato com a Raposa. No acordo que finalizou o vínculo com o clube alvinegro, o centroavante se comprometia a pagar R$10 milhões em multa caso se acertasse com o rival. No acordo com Fred, o Cruzeiro se comprometeu a arcar com a multa. Essa, inclusive, é uma das principais provas do atacante no novo processo contra os mineiros. O caso, então, foi para a Justiça. O valor inicial de R$10 milhões se transformou em R$23 milhões em função de correção monetária, juros e honorários. No fim de outubro, conforme noticiou a coluna de Anselmo Góes, em O Globo, o atacante do Fluminense recebeu uma intimação para pagar os R$23 milhões ao Atlético. De acordo com o jornalista, Fred teria menos de um mês para realizar o pagamento do valor total. De acordo com o GE, a defesa de Fred acredita na vitória na justiça por ter 3 provas. Um termo de responsabilidade assinado pela então direção do Cruzeiro, na época presidido por Wagner Pires de Sá, uma nota promissória e um termo de penhor dos direitos de televisão pagos pela Globo. Acordo de R$25 milhões. Em novembro de 2020, Fred e Cruzeiro fecharam outro acordo na Justiça do Trabalho. O atacante cobrava o clube por salários atrasados e direitos de imagem no período em que ficou na toca da Raposa II, entre 2018 e 2019. Fred cobrava mais de R$70 milhões do Cruzeiro, mas o acordo foi firmado em R$25 milhões, com pagamento em 61 parcelas a partir de 2022. Embora a nova ação esteja em segredo de justiça, a reportagem procurou Cruzeiro e Fred para comentarem o assunto. Caso se posicionem, este texto poderá ser atualizado a qualquer momento. Avião que levava Marília Mendonça teria feito pouso forçado, diz polícia. O piloto que comandava o avião que levava a cantora Marília Mendonça para Caratinga, no Vale do Rio Doce, teria tentado fazer um pouso forçado. O avião colidiu com as pedras da cachoeira e todos os 5 tripulantes morreram no local. Infelizmente, essa aeronave, quando estava próxima do aeroporto, teve dificuldade para aterrissar e tentou um pouso forçado, informou o capitão Jefferson Luiz Ribeiro, chefe da comunicação da Polícia Militar na cidade. Os nomes do piloto e do copiloto do avião não foram divulgados. Além da cantora, quem também estava no voo era o tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, que a acompanhava na maioria das viagens de avião por todo o país. Outra vítima foi o produtor Henrique Ribeiro, também conhecido como Henrique Bahia, que foi também produtor do cantor Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro em junho de 2015. O resgate é muito difícil em função do local em que a aeronave se encontra, um local de muitas pedras, muita água, inclusive correndo o risco da aeronave descer mais por conta da correnteza, acrescentou o militar.
Corpo de Bombeiros. O porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Tenente Pedro Aihara, informou que a corporação recebeu o chamado nesta sexta-feira, 0511, por volta das 15h30. Os corpos foram removidos pela corporação já em óbito. Assim que as equipes chegaram, iniciaram os trabalhos de desencarceramento e de acesso forçado, e quando adentraram no interior da aeronave verificaram a existência de alguns óbitos, incluindo o óbito da cantora Marília Mendonça, que faria um show hoje na parte da noite na cidade de Caratinga, afirmou. Marília Mendonça e tio serão velados juntos no ginásio Goiânia Arena, diz assessoria. O velório da cantora Marília Mendonça, morta nesta sexta-feira, 5, após a queda do avião que a transportava, em Minas Gerais, será aberto ao público no ginásio Goiânia Arena, na capital de Goiás, neste sábado, 6, das 13h às 16h, de acordo com a assessoria de imprensa da cantora. As informações são do G1. Anteriormente, a Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia havia informado que o velório estava previsto para começar às 9h, mas a informação foi atualizada pela assessoria da cantora na madrugada desse sábado. Marília será velada ao lado do tio, Abiciali Silveira Dias, que também morreu no mesmo acidente. Além dos dois, a queda do avião deixou mais 3 vítimas fatais: o piloto da aeronave, Geraldo Martins de Medeiros, o copiloto, Tarciso Pessoa Viana, e o produtor da cantora, Henrique Ribeiro. De acordo com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Democratas, a previsão é de que passem cerca de 100 mil pessoas no enterro da cantora. Goianos vão poder prestar linda homenagem. Peço calma e respeito à sinalização para que todos possam dar o seu adeus, disse Caiado em seu Twitter. O governador decretou 3 dias de luta oficial no estado. Avião de Marília Mendonça atingiu cabo de alta tensão antes de cair, diz CEMIG. A Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, divulgou uma nota nesta sexta-feira, 5, confirmando que o avião bimotor que transportava a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas atingiu um cabo de uma torre de distribuição da empresa, em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce. As informações são do G1 e da Folha. O bimotor King Air da BEC Aircraft decolou de Goiânia e caiu em uma cachoeira a 2 quilômetros da pista onde faria o pouso, de acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais. A aeronave podia levar até 6 passageiros. Todas as 5 pessoas a bordo morreram com a queda. De acordo com o G1, informações preliminares relatadas por pilotos que sobrevoaram a região próximo ao momento do acidente e também de testemunhas são de que o avião rasgou fios de alta tensão ligadas a uma torre próximo ao local. Órgãos aéreos da região já haviam registrado reclamações de pilotos dizendo que os fios elétricos atrapalhariam o pouso no aeródromo de Caratinga. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, da FAB, Força Aérea Brasileira, vai investigar o acidente que vitimou a cantora de 26 anos e os outros 4 a bordo da aeronave. Na ação inicial, os investigadores identificam indícios, fotografam cenas, retiram partes da aeronave para análise, ouvem relatos de testemunhas, reúnem documentos, etc. Não existe um tempo previsto para essa atividade ocorrer, dependendo sempre da complexidade da ocorrência, disse a Aeronáutica, em nota. Padre Fábio de Mello emociona a web após prestar homenagem à cantora Marília Mendonça. Com você, morreu uma multidão. O padre Fábio de Mello emocionou a web nesta sexta-feira, 5, após publicar uma homenagem à cantora Marília Mendonça. A artista de 26 anos, mãe do pequeno Léo, morreu em um acidente aéreo perto de uma cachoeira na Serra de Caratinga, no interior de Minas Gerais. No Twitter, o religioso usou a sensibilidade das palavras para lamentar a morte da goiana. Não é só uma voz que se cala, é uma filha que se foi, é uma mãe que não volta. Quantos morrem naquele que morre? Com você, Marília, morreu uma multidão, escreveu. Você e suas belas postagens, padre. Está difícil, respondeu um fã da compositora. Arrepiada. Mas resumiu tudo, comentou outra. Verdade, cada um de nós morre um pouco. Quem nunca teve sua vida lembrada por uma canção dela e acrescentou mais uma? Famosos prestam homenagens à cantora. Outras celebridades lamentaram a morte de Marília Mendonça, como Juliana Paiva,
Grazi Massafera, Paola Oliveira, Bruna Marquezine, Maísa Silva e Luísa Sonza. Atletas como Rodrigo, Neymar e Lucas Veríssimo também se pronunciaram sobre o acidente que tirou a vida da artista. Sem acreditar. Que tristeza, postou o jogador do Real Madrid. Veja o que se sabe sobre o acidente aéreo que matou Marília Mendonça. A viagem da cantora Marília Mendonça e sua equipe a Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, onde fariam um show na noite desta sexta-feira, 5/11, foi interrompida a 4 quilômetros do aeroporto da cidade após a queda do avião em que estavam. 5 pessoas morreram na tragédia. Após o trágico acidente que interrompeu a carreira da cantora, de 26 anos, e tirou a vida de outras 4 pessoas, parte da produção da artista, além do piloto e copiloto, várias perguntas começaram a ser feitas. Qual foi o motivo da queda do avião e como foram os últimos momentos do voo? Veja em tópicos o que se sabe sobre o acidente até o momento. Aeronave, empresa e caixa preta. O avião de prefixo PTONJ pertence à PEC Táxi Aéreo, sediada em Goiânia. Trata-se de um King Air C-90A, com capacidade para 6 passageiros. A aeronave, que é turbo-hélice e bimotor, foi fabricada em 1984 e tinha autorização para operar em regime de fretamento, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade, CVA, também era válido, segundo o órgão. Segundo a aeronáutica, o avião que caiu em MG não tinha caixa preta, equipamento de grava as informações de voo e o áudio na cabine. O item é opcional neste modelo de avião. Horas depois do acidente, a PEC Táxi Aéreo se manifestou por meio de uma rede social e lamentou o acidente, bem como as 5 mortes causadas pela queda do avião. Na nota, a empresa disse que a aeronave envolvida na tragédia estava plenamente aeronavegável, com homologação na ANAC, e que o piloto e o copiloto tinham todos os treinamentos atualizados, com experiência em voos. A empresa disse que acionou as autoridades competentes para o resgate assim que soube da queda do voo. Em relação às causas do acidente, a PEC evitou entrar em detalhes, dizendo que os motivos são incertos e que serão devidamente apurados pelas autoridades aeronáuticas. A PEC se coloca à disposição das autoridades e prestará os devidos auxílios aos familiares das vítimas, afirmou, em nota, se solidarizando com os amigos e entes dos mortos no acidente. Passageiros. A queda do avião em Piedade de Caratinga tirou a vida de 5 pessoas. Além de Marília Mendonça, morreu o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, que a acompanhava na maioria das viagens de avião por todo o país. Outra vítima foi o produtor Henrique Ribeiro, também conhecido como Henrique Bahia, que foi também produtor do cantor Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro em junho de 2015. Os bombeiros informaram a identificação do piloto, Geraldo Martins de Medeiros, e o copiloto, Tarciso Pessoa Viana. Rota do voo e últimos momentos. O avião que levava Marília Mendonça e sua equipe para Caratinga saiu do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, às 13h02, segundo a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, Infraero. Foram quase 2h30 de voo. Os primeiros chamados para o Corpo de Bombeiros dão conta de que a aeronave caiu em Piedade de Caratinga, por volta das 15h30. Antes de o avião cair, moradores contaram ao estado de Minas que a aeronave começou a girar, até cair de bico na cachoeira. Primeiro, soltou uma peça do avião, que caiu próximo à casa de um morador do condomínio. Em seguida, o avião começou a girar no ar em formato de parafuso. Bateu de bico na cachoeira. Ouvi um grande estrondo, contou o morador. Segundo ele, o barulho da queda foi parecido com o de uma forte batida de carro, relatou uma testemunha que mora em um conjunto de casas próximo ao local do acidente. Tudo indica que o avião estava na reta final de pouso no aeroporto de Ubaporanga. Causas do acidente. Os fatores que levaram à queda do avião ainda são desconhecidos. Neste sábado, 6, uma equipe do 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Seripa 3, ligado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, deve chegar ao local do acidente.
Os investigadores, que são do Rio de Janeiro, devem fotografar cenas, recolher partes do avião e ouvir testemunhas, além de reunir documentos da aeronave. Tudo isso faz parte dos trabalhos iniciais. Antes de cair, o avião atingiu fios de alta tensão da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Alguns cabos passam na reta da pista do aeroporto de Ubaporanga. Notificações feitas por pilotos aos órgãos responsáveis pela aviação no Brasil falavam de um obstáculo que violava o plano básico de zona de proteção do aeroporto. Uma antena e uma torre, por exemplo, foram citadas pelos profissionais. No entanto, somente a investigação coordenada pelo CENIPA poderá definir os motivos que causaram a queda do avião. Investigação. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, informou, em nota, que já iniciou a investigação do acidente. Segundo o órgão, em um primeiro momento, serão feitas fotografias do local da queda e dos destroços. Outras providências iniciais são a retirada de partes da aeronave para análise e a reunião de documentos e relatos de testemunhas. A apuração não tem prazo de encerramento pré-fixado, já que cada caso tem um grau de complexidade. O procedimento não aponta culpados. O objetivo é apenas identificar os problemas que ocasionaram o acidente e evitar que outros similares ocorram. Velório. Marília Mendonça e o assessor Abicieli Silveira Dias Filho, que é tio dela, foram enterrados neste sábado, 6/11, no cemitério Parque Memorial, em Goiânia, em cerimônia reservada à família e amigos mais próximos. Pouco antes, uma multidão acompanhou o velório no ginásio Goiânia Arena. O corpo de Henrique Ribeiro, o Bahia, produtor-geral de Marília Mendonça, foi sepultado por volta das 17h25 deste sábado, 6/11, no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. Os corpos do piloto Geraldo Martins Medeiros, 56 anos, e do copiloto Tarcísio Pessoa Viana, de 37, serão velados em Brasília neste domingo, 7/11. Geraldo será velado pela manhã no cemitério Boa Esperança e depois segue para um crematório em Valparaíso de Goiás. Já os ritos fúnebres de Tarcísio serão realizados no cemitério de Taguatinga, também no Distrito Federal.